Sejam todos muito bem-vindos ao Clips, eu sou o Marcelo Zaniolo e no podcast de hoje estou aqui com o querido Guilherme Schmidt. Fala, Celo, tudo bom? Casa nova, então? Pois é, cara, quem tá ouvindo a gente vindo por outro podcast tá achando que, lugar errado, né? O que aconteceu? Dei play no podcast errado. Quer se apresentar pra gente aí, cara? Bom, meu nome é Guilherme, eu tenho 34 anos e eu faço, junto com o Marcelo, o Isso Dá um Episódio, que é outro podcast que a gente começou ali no início não, mas mais pela metade, né? Quase na metade ali de 2020. Isso aí. E ele me convidou agora pra falar um pouco mais de besteira aqui no Clips. Cara, com quem que eu poderia começar a história do Clips, não contigo, né, cara? Eu achei que seria simbólico, achei que seria legal, né? E é um tema que surgiu numa conversa nossa lá no Isso Dá um Episódio, né? Um episódio bem recente de fim de ano, a gente tava falando de séries e de repente, né? O Gambito da Rainha, por que não? Então achei que seria um bom começo. Eu acho que é legal começar comigo, porque geralmente esses projetos a gente começa por baixo, né? Cara, assim, menos pretencioso. Nada a ver, cara, nada a ver. É até um marco simbólico pra deixar bem claro que uma coisa não influencia na outra e que os dois projetos vão seguir adiante. Então, beleza. Tá? Com metas aí de 2021. Cara, sobre isso no episódio, legal falar que tá disponível no Spotify também, tá disponível em todos ou em quase todos os agregadores, né? Então, se por acaso você chegou no Clips e não conhece o Isso Dá um Episódio, aqui embaixo na postagem vão ter os links todos, né? Então vale a pena conhecer. É um formato diferente do Clips, é um formato maior, é um formato que trata de temas também diferenciados lá, vale muito a pena conhecer, né? E Schmidt, muito obrigado, cara, por fazer parte desse que vai ser provavelmente o primeiro episódio, então, do Clips. Pô, eu que agradeço, cara, uma honra. Então hoje, como adiantei um pouquinho, segundos atrás ali, o tema de hoje é a série O Gambito da Rainha, né? Uma série da Netflix, uma série sobre xadrez, né? Um tema bem diferente aí, bem pouco comentado na cultura pop, em produções de filmes e séries e afins, e que virou o conteúdo original mais visto da história da plataforma de streaming Netflix. Tudo isso agora, depois da vinheta. O Clips é conteúdo. Tudo que leio, escrevo, ouço ou vejo que acredito valer a pena discutir com amigos e apresentar a você. Para entrar em contato, fazer comentários ou enviar sugestões, acesse marcelozaniolo.com.br ou escreva para zaniolo.marcelo@gmail.com. Se quiser também, me siga nas redes sociais para novidades e atualizações. É só procurar no Twitter, Facebook ou Instagram por conteúdo Clips. Ou, claro, pelos meus perfis pessoais, por Celo_Zaniolo. Muito obrigado por ter vindo até aqui e ter dado o seu play. Desejo a você um ótimo episódio. Meu querido Schmidt, eu estava editando o episódio lá do Isso no Episódio, que deu origem a essa pauta, e eu me prendi a uma frase sua. Tu não joga xadrez, correto? Não jogo. Nunca jogaste xadrez, cara? Tu não tem nem ideia das regras, nada? Eu tenho noção de alguma coisa de movimentos, assim, o cavalo... Cara, aquela coisa bem superficial que alguém te falou alguma vez na vida e tu acaba decorando. O cavalo anda em L, a torre anda em linha reta. Tá, mas tu nunca jogou nenhuma partida? Nunca joguei. Não. Só damas que dizem que é, sei lá, o xadrez de criança. É por aí. Caraca, cara, que louco isso. Assim, a ideia surgiu no Isso Não Episódio, como eu falei várias vezes até aqui, né? E a ideia, depois que eu tava editando, e tu frisou essa frase, eu tinha ouvido na gravação já, mas quando eu lembrei disso, cara, que bacana. Porque quando eu pensei em falar de um Gambito da Rainha, antes de falar contigo, eu pensei em chamar alguém que joga, algum especialista, algum cara que pratica, que estuda, né? E eu tenho alguns conhecidos, acredite você ou não. E aí, quando tu falou aquilo no cast, cara, eu pensei, bacana, vamos pro caminho oposto, vamos pegar alguém que realmente não tá habituado ao jogo de xadrez. Vamos pegar o leigo idiota que vai falar um monte de besteira. Não pense que eu sou profissional também, porque eu nunca fui, né? Não pense. Eu sei jogar, já joguei, sou muito ruim, né? Eu até me matei de rir, porque quando surgiu a série, eu tava conversando com meu irmão e com a Ana é minha namorada, pra quem não sabe, já sempre falo sobre ela nos podcasts, né? E eu falei, cara, eu sei uma jogada no xadrez, que é o famoso cheque pastor. Eu acho que tem outros nomes também.
E por incrível que pareça, é a primeira jogada que a Beth Harmon aprende na série, que é uma jogada que em 3 lances tu vence o oponente, né? E aí pronto, aquela primeira jogada que ela aprende e é ali que vai meu conhecimento de xadrez, então acabou. Eu não sou especialista nenhum, né? Mas com xadrez, eu jogava xadrez porque meu pai herdou do meu avô um tabuleiro feito pelo meu avô. Nossa, que legal, cara. Eu acho que eu tenho esse tabuleiro ainda, cara, tem que achar ele. Então assim, eu não conheci meu avô, né? Meu avô faleceu antes de eu nascer. Então era meio que uma ligação que eu tinha com meu avô, sabe? Uhum. Assim, nunca foi meu esporte favorito, eu nunca joguei demais, eu jogava em dias de tédio, assim, então é isso que eu sei de xadrez, mas eu sei as regras, né? Basicamente, Schmidt, a regra é matar o rei. Quem mata o rei ganha, tá? Ou pode ser matar o presidente, não? Pode, cara. Pode ser uma analogia presidente, né? Porque nós não estamos mais na monarquia no Brasil, então façam suas metáforas aí, né? Deu até vontade de jogar agora. É um bom jogo. Schmidt, eu vou fazer 2 perguntas pra ti, cara. A primeira delas como é que foi pra ti ver a série sem ter esse conhecimento de xadrez, né? Uhum. Porque eu já imagino que mesmo quem gostava de xadrez duvidava que a série fosse dar certo, e eu tenho uma curiosidade de ver como é que tu lidou com isso. E a segunda pergunta, se quiser inverter a resposta, inverte, é uma sinopse da história, pra gente começar a falar um pouquinho da série O Gambito da Rainha. Eu confesso que eu só assisti o Gambito da Rainha por causa do hype, porque se eu fosse ler uma sinopse, alguma coisa, e falando sobre o roteiro, sabendo que é uma série sobre xadrez, justamente por não saber jogar, não me interessar, dificilmente seria alguma coisa que eu escolheria ver. Mas eu comecei sei lá, um amigo viu, disse que é muito massa, a minha mãe viu, disse que é muito massa, e como eu vi que pessoas como eu, que não gostavam de xadrez, ou não sabiam jogar, enfim, tinham ficado impressionadas com a série, eu falei, não tem como eu não dar uma chance pra ela. Uma sinopse, né, vamos tentar fazer aqui um apanhado geral, assim, sem dar muito spoiler, mas tu já falou que é a Beth Harmon, né, que é, eu não sei como é que fala o nome da atriz, Anya Taylor-Joy. É isso aí, por aí. Um dos dois tem que ser, né? A série acho que se passa ali na década de 50, ali 60, né? Então ela é uma órfã, a mãe dela acaba falecendo, ela vai viver num orfanato, né? Lá dentro daquele orfanato tem toda aquela rotina de, né, mais restrita, que eles vão lá e dopam as crianças, né? Dão uns calmantes, né? Que até é um problema que vai se desenrolar lá na frente, né? Que ela acaba ficando meio viciada no negócio. Mas ela... Meio totalmente. E ela conhece o xadrez, ela aprende a jogar xadrez com o zelador do orfanato, né? E aquilo ali vira uma obsessão pra ela. A vida dela passa a girar em torno do xadrez. E até depois, mais pra frente, quando ela é adotada por uma família e tal, e a história começa a desenrolar a partir daí, né? Mas aí o xadrez vira, acho que, o ponto central na vida dela também. Cara, perfeita sinopse, é isso mesmo, o xadrez cresce na vida dela, vira obsessão dela, né? Lembrando que no orfanato ela não tem muito amigos, tem uma amiga que fica muito presente na história inteira, bem dizer assim. Uhum. É muito importante pra história, né? Pro crescimento da personagem. É um orfanato, então, série de regras, restrições e rotinas e, enfim, horário pra tudo, né? O xadrez parece ser uma parte mais... Tem uma metáfora muito bonita que ela fala, que a Beth Harmon fala, né? O xadrez pode ser lindo, é um mundo inteiro dentro de 64 quadrados. Eu me sinto segura nele, eu posso controlá-lo, eu posso dominá-lo, e é previsível, então se eu me machucar, eu só tenho que culpar a mim mesma. É muito legal. Isso é uma metáfora muito legal porque a vida dela meio que, tipo, ela não tem controle, né? A mãe dela morreu, ela foi parar no orfanato, lá manda ela fazer as coisas que ela não quer fazer, ou que, não, enfim, sem um propósito, porque ela é uma criança, afinal, né? Uhum. Então, ela não tem esse controle, ela reage, né? As coisas acontecem ao redor dela, ela vai só, tipo, sendo escoada, que nem uma água num canal, alguma coisa assim. O xadrez não. Quando ela vê esse zelador por acaso jogando, ela se encanta pela curiosidade do jogo, primeiro, o que ele tá fazendo sozinho com o tabuleiro na frente dele, que jogo é esse, né? E aí ela se apaixona pelo jogo e, cara, ela desde o início, ela tem o dom, né? Ela tem ela pega muito rápido a lógica das coisas. Ela tem uma visão diferente do jogo e de tudo, né? E eu acho que o que tu falou é perfeito, é uma analogia perfeita com a vida dela, porque é um jogo muito, né, pelo menos ali, que mostra no começo, muito individualista, e ela sempre foi muito por ela mesma, tanto que Sim. Dá pra ver, ali tem uns lampejos que a mãe dela não era aquela mãe muito dedicada, possivelmente, depois ela fica órfã, ela vai pra uma família que também não tem aquele carinho, aquela dedicação, tanto que a conexão dela com a mãe começa a crescer a partir do momento em que a mãe vê que aquela obsessão dela pelo xadrez pode, inclusive, render alguma coisa. A mãe adotiva, tu fala, né? A mãe adotiva, isso, a mãe adotiva. Perfeito. A própria diretora do orfanato, né, acho que é alguém de uma escola que fica sabendo que ela sabe jogar xadrez e que ela joga bem e fica impressionado e chama ela pra jogar, e a própria diretora do orfanato meio que limita, né, proíbe ela de jogar com o zelador. Isso. Então dá pra ver
vê que ela começa a ganhar importância pras pessoas a partir do momento em que as pessoas sentem que podem ganhar alguma coisa com aquela fama e aquela obsessão dela também. Exato, a diretora desse orfanato usa o xadrez como moeda de troca de algumas coisas, né? Alguns comportamentos dela, algumas coisas erradas, né? E esse fato dela, antes de ela conhecer o xadrez, ela tem acesso a essas drogas que dão no orfanato, né? Que elas vêm depois a ser proibidas, vêm a serem proibidas, e são drogas, assim, eu não sei o que são, porque eu nunca tomei elas, não pesquisei sobre, mas na série demonstra que ela fica mais tranquila, né? Então é como se tivesse espaço pra se concentrar, enfim, internalizar alguma coisa, né? Ficam calmas, né? Isso. E nesse momento de calmaria, vamos colocar assim, ela consegue ter uma visão de xadrez que é muito peculiar a ela, a essa personagem, né? Talvez motivada pelas drogas de fato, que é jogar as partidas mentalmente. Isso ajuda ela a compreender o jogo e ajuda ela a crescer como jogadora também, né? E aí chama a atenção do zelador, chama a atenção de mais pessoas depois, né? Então é nesse ambiente de falta de controle que ela encontra um local pequeno, 64 quadrados, em que ela pode de fato controlar as atitudes dela, né? Como ela sofre e tal. Então começa a estudar estratégia, começa a estudar um monte de coisa. Inclusive o Gambito da Rainha, que dá nome à série, é uma estratégia de jogo. Eu achei que fosse uma jogada incrível, é a jogada mais simples do mundo, né? O Schmidt não sabe, né? Não. não faz ideia. Eu até pensei em explicar em áudio isso aqui, mas não vai ficar muito... É melhor visualmente, né? Então quem quiser descobrir, põe no Google, que é bem fácil. É uma abertura, cara. O primeiro movimento que tu faz no jogo é bem simples, assim. Eu, sem saber o nome, devo ter feito algumas vezes, né? E é assim, basicamente o oponente pode optar aceitar o gambito ou não aceitar o gambito, né? E a galera fica fazendo piadinha com gambito de perna, né? Os gambitos da rainha, né? Com as fotos da Rainha Elizabeth, né? Tu já viu isso, né, Schmidt? Já. Então... Eu já fiz, inclusive, o meu. Os gambitos, né? Cara, gambito vem de rasteira mesmo, vem de perna, vem de rasteira, né? Eu não lembro se é italiano ou espanhol, mas é por ali. Então, é a rasteira da rainha, é uma armadilha da rainha, bem dizer. Porque o peão que tá exposto é o da rainha. Enfim, muitos detalhes, quem sabe mais pode pesquisar. Mas ela estuda o xadrez, né? Então, vamos lá, Schmidt. Ficou maçante pra ti, cara, a questão do xadrez? Não, cara. Eu achei que ficou bem dinâmico até a série. Porque eu acho que eles conciliaram muito bem tanto a parte dos jogos com a parte da vida pessoal dela. E não ficou muito aquela desconexão, assim, entre a história. Porque, inclusive, os jogos, né, eles conseguiram dar pra mim uma dinâmica bem legal, assim, com efeito de câmera, com tudo. De não ficar aquela coisa enfadonha. Que esse que era o meu medo, assim. Pô, uma série de xadrez, né? Geralmente, pra quem não conhece o jogo, né? Pra quem tem uma visão leiga e meio preconceituosa do jogo, tipo eu tinha, acha que é uma coisa, assim, extremamente, né, solitária e monótona. Sim. Só que quando tu começa a ver a estratégia por trás e a obsessão dela, né? Que ela estudava, ela tanto jogava muito, quanto lia muito, né? O livro sobre xadrez, estudava jogos antigos dela, revisitava, né, esses jogos, e estudava os jogos no tabuleiro de outras pessoas. Então, toda essa obsessão dela, acho que dá um ritmo pra série que, pô, pra mim ficou muito difícil parar de assistir. Perfeito, cara, perfeito. Eu senti um pouco nela, assim, eu vou falar uma coisa que eu não sei se é verdade, mas como parâmetro apenas. Dizem que o Messi, por exemplo, tem um grau leve de autismo, né? Que ele é muito focado no que ele faz. Eu não sei se é autismo a palavra, mas ele tem algum grau de alguma coisa, nesse sentido, assim. Uhum. E eu senti nela essa obsessão, sabe? Sim. Por isso que, cara, o xadrez norteia a vida dela inteira, assim. Ela quando ela é adotada, finalmente, né? Ela tem amigas no colégio e ela não se dá com essas amigas porque as amigas querem namorar, querem casar, querem serem mães, né? Tem uma jornada feminina muito legal também, que a gente pode falar mais à frente também. E a partida do xadrez na cabeça dela é muito real. Eu falei contigo isso, não sei se foi em off, Schmidt, ou quando que foi, mas eu falei que, pra mim, o xadrez, lá no tabuleiro do meu avô, aquelas pecinhas velhas e tal, sempre foi uma coisa muito, beleza, monótona, assim, sabe? Tipo um jogo de dominó, tipo um jogo de dama que eu nunca vi muito motivo, assim. Vendo a série, eu acho que tá aí o segredo que o xadrez fez com a série, né? Que teve um buzz gigante de todo mundo querendo aprender a jogar, ou saber como funciona, ou rejogar, quem faz tempo que não joga, foi meu caso, inclusive, que é tu vê o xadrez como uma história, né? Quase um RPG, assim. Uhum. Tu vê que tem o rei, tem a rainha, e cada um tem a função no tabuleiro. Essa coisa 3D que ela vê no teto do quarto, assim, quando tá dopada, enfim, traz essa coisa real pro jogo, né? Eu não sei, é que nem, por exemplo, a gente falar que rugby, que futebol americano são jogos de estratégia, né? Eu consigo ver isso no esporte com bola, porque eu pratiquei esses esportes e tal. Agora, no xadrez nunca tinha visto, até essa série. Eu acho muito sensacional essa coisa de tu antever o jogo, né? Então ela ficava o tempo todo assim, pô, se eu mexer aqui, ela já via toda a possibilidade de movimento e de jogadas que... não sei quantas jogadas na frente que o cara poderia fazer. Sim, né? Porque tem parte estratégica, né, de movimentos que ele vê a probabilidade de acontecer, mas eu imagino que pra quem joga xadrez e principalmente pra quem é no nível, né, aqueles Grandmaster, como eles chamam lá, deve ser
ser uma realidade, né? Até o próprio... Eu não, de novo, não conheço nada de xadrez, mas tu sempre ouve, né? O cara que é o bambambam do xadrez é o Kasparov, que jogou contra um robô e, né, aquelas coisas muito absurdas, assim. E o Kasparov, inclusive, ele foi convidado e ele foi um consultor da série, né? Porque o autor, acho que vai até comentar um pouco, né, sobre que é baseado no livro e tal, mas o autor, ele era um jogador meio amador de xadrez, ele até começou a jogar mais no final da vida, assim, e então o Kasparov, ele foi chamado justamente para dar um realismo maior nos jogos, e todos aqueles jogos da série, os atores jogavam de fato, então eles tinham que decorar as sequências de movimentos, e eu li até que as pessoas que são jogadoras de xadrez disseram que essa série é a mais fidedigna em relação ao esporte do que em relação a qualquer outra produção de xadrez que já foi feita, assim, justamente por esse cuidado que eles tiveram. Cara, gancho perfeito. Vamos lá, vamos entrar por aí então. Começando, é inspirado num livro. Eu não li o livro, mas quem escreveu foi o Walter Tevis, eu não sei, Tevis, né? Realmente falam que a série é muito fidedigna, inclusive nos campeonatos, isso eu achei muito legal, né? Tu não imagina, assim, campeonatos, sei lá, eu já vi coisa de xadrez anterior a isso, né? E era muita coisa de galera olhando, e nossa, sabe? Tipo, a personagem faz movimentos do peão lá, da rainha, e tu, uou, né? Não é assim. Os próprios jogadores falam que campeonato de xadrez geralmente tem plateia dormindo, tem plateia entediada, geralmente se joga com peças velhas, não é aquelas coisas tipo peça de mármore, sabe? Que tu vê em loja de decoração, assim. Tem uma final, né, que eles disputam vários torneios, né? Ela disputa vários torneios ao longo da série, isso não é spoiler, isso é... Sim. E tem um até que eles meio que reclamam e falam disso, né? Porque mostra bem claro, assim, aquela plateia, assim, sonolenta, aquela meia dúzia de pessoas. Aquela cara caída, ombro caído, assim, né? E aquele outro menino que é um prodígio também, que acho que é Benny, isso. Ele fala, nos colocaram pra jogar com peça de plástico, e salta bem isso que tu falou, né? A importância de fato que eles davam, assim, pro esporte, a não ser pessoas que estavam ali de fato jogando. E isso é muito legal, porque, cara, se tem gente que joga hoje em dia e fala que é assim, então é assim, né? E aí tu vê que a série é muito realista mesmo, assim. Sobre os jogos, eu não sabia que tinha tido um consultor, mas eu não vou dizer certinho onde acontecem esses jogos, né? Pra não dar spoiler pro nosso ouvinte, mas, por exemplo, falam que os jogos retratados na série são reais e não só foram jogados ali, como eles são partidas históricas. Tem um jogo que foi jogado em Riga, na Letônia, em 55, cara, que foi replicado na série. Tem uma partida que foi jogada em Paris em 858, cara, que também foi replicado na série. Nossa. Então são jogos, assim, que devem, assim, eu não conheço esses jogos, né? Mas eles devem ter marcado história. Eles estão na série porque foram jogos importantes. E é muito legal porque, beleza, se tu entende xadrez, eu imagino que quem joga xadrez de fato tenha parado e dado pause em algumas cenas. Com certeza. Pra ver o tabuleiro, estudar, sabe? Eu no início, eu queria aprender, eu pensei, beleza, vamos lá, né? Eu acho que dá pra aprender, deve ter alguma coisa ali nas entrelinhas que tu consegue aprender, mas com o tempo eu tava tão envolvido na trama, sabe? Que eu queria que ela desse sequência, assim. Então eu não fui a fundo, mas essas partidas são partidas icônicas, imagino eu, né? Não é a partida minha contra o Schmidt, por exemplo, né? O Schmidt ganharia com toda certeza. Porra, seria bem icônico, vou fazer um joguinho daquele Speed Chess. Exatamente, cara, aquele é muito bizarro, né? Speed Chess é sem pensar muito, né? É tipo, tocou na peça e vai, não tem muita coisa, né? E aí, por isso, essa atração de Speed Chess e de a redescoberta do xadrez, né? Cara, o New York Times postou que a venda de tabuleiros cresceu em 215% desde que a série estreou. Não, isso é muito louco. Eu tava vendo também que o número de pesquisas no Google, o número de pesquisas no YouTube. Exato. A importância pro próprio esporte, né? Principalmente nessa época que a gente tá vivendo agora, que é muito game, os jogos de tabuleiro e os esporte de tabuleiro, dá pra dizer assim, estão deixados meio que em segundo plano, e isso é muito legal, porque tu faz essa geração de agora que talvez não teria contato, descobrir através de uma opção de entretenimento. E tem um site online que eu joguei, inclusive, recentemente, quando acabei a série, que é chamado chess.com, né? Chess é xadrez em inglês. É chess.com. Inclusive, esse site, cara, programou uma inteligência artificial pra jogar como se fosse a Bet. Nossa. Então tu consegue, assim, eu não vou nem tentar porque, né, por favor, eu não tenho habilidade pra isso. Mas foi tão grande o buzz da série que o site criou um modelo de jogo que simula a Beth Harmon. Então se quiser jogar contra ela, tu consegue. Eu acho muito foda isso, cara. Muito foda quando a série extrapola tudo, assim, sabe? Não, é sensacional. Sem falar na atuação em si, né, cara? Cara, eu achei tão foda a atuação dela. Tão foda. Eu não sei, tu via no rosto dela que ela tava pensando as jogadas e tal, sabe? Eu não senti em nenhum momento que ela não sabia, como atriz, o que ela estava fazendo, sabe? Eu não sei se tu chegou a ver 24 horas já, aquela série de tiros e tal. Aquela bem antiga, né? Bem antiga. Vi, já. Eu não sei se tu lembra que tinha acho que era a Chloe, que era uma hacker, que ajudava o principal, assim, tipo, o cara era o policialzão, né? Lembro.
Lembro. O Jack Bauer, né? E ele tinha alguém que tava sempre no ponto dele, digitando os códigos e tal, e descobrindo, invadindo câmera e sei lá o quê. E aí eu vi uma entrevista dessa personagem, dessa atriz, né, falando que ela não sabia nem digitar. E aquilo pra mim ficou um pouco chocante, porque, pô, como assim, cara, né? A guria é uma baita hacker na série, na vida real ela é comum. E nessa série eu não senti que a Enya, não sei o nome, a gente falou, a atriz que faz, né? Eu não senti em nenhum momento que ela não sabia jogar xadrez. Pra mim ela sabia, e ela de fato tava fazendo a jogada que ela achava que era certa, sabe? De tão convincente que foi a atuação, assim. Eu conhecia a atriz, assim, de alguns filmes que eu vi. Ela fez A Bruxa, fez Fragmentado, Vidro... Peaky Blinders, que eu vi mais recentemente. Mas eu fiquei bem impressionado, cara, com a atuação dela, assim. Bem impressionado. É o que tu falou, parecia que ela tava no controle o tempo todo, né? Do personagem, de tudo, assim, E é um personagem extremamente complexo pra ser feito, né? Não só pela questão do xadrez em si, que eles tiveram, de fato, que, como a gente comentou, que decorar jogada, movimentos e pensar dentro desse universo, que com certeza não é alguma coisa que ela dominava, pelo que a gente deu uma pesquisada aqui. E é um personagem muito complexo, né? Pela história de vida, sim, depois pelos problemas que acaba enfrentando, por estar dentro de um esporte ali que é completamente masculino, então pega uns temas muito sensíveis, da imprensa batendo muito mais, às vezes, em coisas do estilo de vida dela e dos excessos, e sendo muito julgada, não pelo jogo em si, né? Mas pelas coisas que aconteciam na vida dela fora. Sim. Então é um personagem com uma carga muito pesada, né? E ela conseguiu, de fato, né? Não é à toa que eu acho que muito do sucesso da série passa pela atuação dela, né? Passa. Pela personalidade, por tudo, né? Porque talvez é uma série que, se não tivesse uma personagem tão forte, né? Apesar de uma atriz tão forte fazendo o personagem, né? Que tivesse encaixado tanto, não tivesse dado essa repercussão que deu. E eu vi que ela fechou o projeto quando ainda nem existiu o script, né? Sério? A atriz? A atriz. Porque, na verdade, o livro é de 83. O produtor lá, ele adquiriu há uns 30 anos, mais ou menos, o direito do livro, na verdade, da história, né? E ele queria lançar originalmente como um filme. Cara. Até uma curiosidade é que um dos últimos pessoas que ele conversou, que seria o diretor e também atuaria na série, é o Heath Ledger, né? Aquele ator do Cavaleiro das Trevas, o Coringa, que todo mundo conhece, que faleceu. Nossa, cara. Só que daí em 2008 ele acabou falecendo. Ele ia ser o diretor e ele ia ser um dos atores principais, e ele ia coestrelar ali o papel dela. Quem faria seria a Ellen Page, agora é Elliot Page, né? Que é a do Juno lá, que fez transição de gênero agora. E aí ficou essa história perdida por muito tempo, até que eles resolveram resgatar, acho que começou ali a se movimentar em 2018. Então, quando eles foram levar pro Netflix e que entraram em contato com ela, não tinha o roteiro escrito, nada. Mas daí, como ela foi lá e leu o romance, pelo que ela falou ali, tipo, em um dia, se apaixonou e aceitou o papel na hora. Cara, que história, cara. Que história. Que bom que deu certo, porque eu acho que ela foi a atriz perfeita, assim. Eu vi que no livro parece que ela é loira, a personagem, né? Isso. Na série ela é ruiva, isso é muito presente, aquele tom meio tom pastel, não sei explicar, cara. Parece filtro de Instagram, assim. Toda a série é meio preto e branco e laranja, né? Parece quase uma propaganda do Itaú, assim. Não tô brincando. Só pra... Eles trabalharam todos os elementos da personagem pra deixar ela, assim, mais... uma presença mais forte, né? Da cor do cabelo, todo o estilo dela nas roupas. Dá pra ver que durante a série, assim, ela fica tentando achar o estilo dela, talvez por não ter muita referência, por ter crescido nesse universo, assim, sem referências femininas, muito masculinas. Ela vai lá e vê cabelo de celebridade, daí começa a se interessar mais por moda, e várias das roupas dela, né, a gente não percebe vendo a série, mas eles fizeram tudo pensado no estilo dela e principalmente nessa obsessão e paixão dela pelo xadrez, assim. Então tem uma partida mais importante lá, que eu não vou dar spoiler, que ela vai, assim, com um sobretudo branco e uma boina, como se fosse a rainha mesmo. São coisas que só lendo depois que tu vai ver, mas trabalharam toda ela bem. E aí tem também a questão de que algumas cenas ela tá discutindo com alguns jogadores, ou imprensa, ou, enfim, pessoas aleatórias, assim, e ela tá de branco e a pessoa de preto, ou o contrário, né? E aí tem a ver que as peças brancas geralmente não, sempre começam, né? Se tu for seguir as regras, é assim que funciona. Então, geralmente as discussões começam com quem tá de branco, sabe? É umas coisinhas, assim, bem subliminares, que são bem bacanas de perceber, né? E eu não sei se a história... Eu não li o livro, né? Tu não leu o livro também, né, Schmidt? Não li. Perguntando só pra ter certeza. Ele ainda não foi lançado em português, pelo que eu dei uma pesquisada. Ah, tá. Então, mas tu é poliglota, nós sabemos. Mas digo pra galera que tá ouvindo o Clips aí, que talvez se interesse, mas possivelmente agora vai, né? Ah, com certeza. O sucesso da série, alguém vai fazer. Já tá, deve sair até Cara, no Natal não saiu, que estranho, né? Mas com certeza até a próxima Black Friday sai. Mas, de novo, não li o livro, não sei se foi de fato baseado ou não, mas compara-se muito a Elizabeth Harmony, né? Com uma jogadora de verdade deixa eu ver aqui certinho qual foi o ano dela. Bob Fischer, tá? Que era uma enxadrista dos Estados Unidos também. Começou a jogar com uns 13 anos de idade, né? A
Beth Harmon, ela começou com 9, se eu não me engano, na série. E essa Bobby Fischer, ela jogou com um adversário soviético, né? Chamado Boris Spassky. Mas o Bobby Fischer é um menino, na verdade. Deixa eu ver aqui, cara. Ele era um menino prodígio, né? Isso, verdade. É que eu vi Bob e achei que fosse menino, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Uhum. Então, de repente, trocaram um gênero ali, né? Pode ser. Não sei, mas então não é inspirado de fato. Obrigado, Schmidt, você respondeu a pergunta. Mas tem um fundo real, no fundo, é uma história real ali, né? Porque nessa série a gente não falou, o grande sonho da Beth é jogar e vencer um adversário em particular, o melhor do mundo, que é russo. Uhum. Então tem aí um paralelo real que norteia a série. Inclusive, eu acho muito legal essa diferença entre americanos e russos, né? Essa solidariedade, né? Pra própria Beth é muito difícil confiar no outro. Enquanto tu percebe que os russos, eles sempre discutem os jogos e ajudam uns aos outros, né? Cara, pra mim isso aí saltou aos olhos quando eu vi a série, assim. Aquela coisa bem, até pelo período ali, 50, 60, aquela coisa da Guerra Fria, ficou muito aquela coisa assim de Estados Unidos mais capitalista, meritocracia, individualista. Sim. E a Rússia uma coisa mais coletiva. Dá pra ver que os russos jogavam mais assim pelo orgulho do país, né? Parece que uma comoção mais coletiva. Quando nos Estados Unidos era cada um por si, né? Ela era muito por ela, né? Ela conversava, tinha ali as relações dela dentro do próprio xadrez que vão se refinando, dizer que vão se aproximando mais no final. Só que a mentalidade dela no começo era tipo, eu quero ganhar, não interessa o que vai acontecer contigo. É muito aquela visão assim individual, né? Então, e aí é muito legal também que fica bem claro na série o amor que os russos tinham pelo xadrez. E aquilo era verdade, cara, tá? Aquilo é verdade, eu não conheço a Rússia, né? Mas pesquisando pro cast aqui, a gente vê que realmente esse apelo era quase uma Copa do Mundo, assim. A galera ouvindo no rádio, essas transmissões de xadrez e tal. Isso é uma coisa que é muito longe da nossa realidade, mas quando tu vê que realmente é verdade, tu vê que a série foi muito bem adaptada, né? Muito bem produzida, assim. É um esporte nacional na Rússia, né? Tanto que os maiores enxadristas são todos, né? A maioria dos grandes mestres lá são todos russos, né? Uma realidade que é difícil pra gente justamente porque é uma coisa que a gente até já comentou uma vez no início do episódio, acho que até no episódio número 1 lá que a gente falou de basquete. No Brasil, né, em alguns outros países, parece que tem um esporte tão forte, como é no caso pra gente que é o futebol, que acaba sufocando todo o resto, né? Então, pra gente ver aquela realidade ali, e até pra ela, né, quando ela vê aquela realidade na Rússia, assim, daquele amor, aquela paixão, aquela comoção de ser reconhecida, das pessoas pedirem autógrafo, né, completamente diferente de uma realidade ali americana, que ela ia nos torneios, ninguém assistia, não tinha aquela projeção em jornal, tinha depois mais pela história dela em si, né, porque a coisa de ser, assim, inusitado, uma mulher, uma menina, competindo ali no meio dos homens, um esporte masculino. Até uma curiosidade é que, na verdade, as mulheres só ganharam o direito de competir no Campeonato Mundial nos anos 80, né? Ali tá nos anos 50 e 60, e ela vai lá e se inscreve e compete, mas na vida real, assim, não foi tão fácil, assim, esse caminho, digamos, né? Tão rápido, né? Rápido não, porque foi demorado de todos os jeitos, né? Mas... E assim, uma coisa que a gente não mencionou, isso é algo bem secundário na série, terciário quase na série, que é a questão de Guerra Fria, né? Então, quando a Beth vai, de fato, enfrentar russos, tem uma movimentação dos Estados Unidos de mandar um agente americano junto, né? E isso também aconteceu, tá? Com esse Bob Fischer, que eu achei que era mulher e menino, é homem, né? Ele também aconteceu. Isso é um traço paralelo real também. E eles ficavam meio que incitando ela quando ia conversar com a imprensa pra, tipo, fala mal do socialismo, fala que nos Estados Unidos é muito melhor. Exato. Né? Meio que usando ela como uma ferramenta de propaganda. E assim, eu não vou entrar em detalhes do final, pelo amor de Deus, a ideia do Clips não é dar spoilers, né? Mas pra quem já viu a série vai entender o que eu tô falando. Eu achei tão bonito o fim da série, cara. Tão bonito, assim, que a parada é o amor mesmo, sabe? Não é... Cara, eu achei tão linda aquela última cena que eu fiquei emocionado, assim, de verdade. Pra mim é uma série que ela é boa do início ao fim. Ela começa bem, o meio, ela se desenvolve muito bem. E o fim, pra mim, foi inusitado, né? Até legal pra quem tá ouvindo aqui, talvez fique com mais vontade de ver. Foi inusitado e eu achei, assim, cara, poético também. Muito, mano. Muito legal. Tu imagina onde as coisas vão chegar, né? Mas não o fim. O fim é muito bonito, cara. O fim é muito bonito mesmo, assim, dela se libertando e tal. Enfim, né? Eu já falei demais.
Vou parar por aqui, mas eu achei realmente muito bacana essa trajetória dela como mulher. A gente não falou no cast aqui agora, mas a discussão entre dom, genialidade, né? Porque sim, ela tem um dom, ela tem uma cabeça, uma mente pra jogar xadrez que, cara, ninguém tem, ou poucos têm, né? Só que não é por isso que ela senta no alto do seu conhecimento e ganha de todo mundo, né? Ela tem que batalhar, ela perde, ela falha, né? Porque a palavra acho que é falha mesmo, ela se trai, né? Ela acha que vai vencer e perde, e não entende como é que ela perdeu, né? Então tem toda essa questão de, mesmo pessoas obstinadas têm que batalhar pra chegar onde querem chegar, né? Cara, pra mim até uma analogia é esdrúxula, mas a gente pensando em futebol, né? É o que tu fala, assim, pô, tu pensa o Messi e Neymar, que é uma comparação mais próxima, assim. Os dois claramente nasceram com o dom de jogar futebol. Os dois pensam diferente, agem diferente, raciocinam diferente, veem o jogo de uma forma diferente. Só que tu vê o quanto a dedicação e o quanto um é focado e o quanto o outro deixa coisas externas atrapalharem. Sim. E tu vê onde um chega e vai chegar e o outro não consegue, né? Pra mim é muito claro isso na própria série, que quando coisas do aspecto pessoal dela começam a atrapalhar, que ela começa a desviar, que ela começa a mergulhar mais fundo nos vícios dela, o jogo dela começa a sofrer também, apesar dela ser extremamente talentosa. Então isso é um paralelo bem com isso que tu falou, né? Eles tratam bastante a questão do dom, mas tratam muito a questão também da disciplina e da obstinação dela em querer ser melhor, em estudar, em jogar, em fazer, e é isso que leva ela no final lá a ter essa proeminência toda, né? O próprio Benny também é assim, né? O Benny, ele fez várias concessões na vida dele pra ser um baita jogador, né? O próprio russo, que eu esqueci o nome agora dele, cara. O Borgov, né? O Borgov também, ele fala, cara, eu jogo desde, sei lá quantos anos e xadrez é minha vida. Não sei até quando eu vou jogar, né? Mas vou jogar pra sempre. Enquanto eu aguentar, eu vou jogar. Então tu vê que são pessoas que realmente vivem o esporte, assim. Lógico, é uma realidade que tá muito distante da minha e da tua, e de repente quem tá nos ouvindo, de poder se dedicar exclusivamente a algo, né? Mas é interessante esse argumento de que nós temos, não importa o talento que nós temos, não importa o dom que nós temos que lutar pra desenvolver ele, né? A pessoa acaba abdicando de muita coisa, né? Mostra muito isso, que ela abdica em grande medida ali da vida social dela, de outras coisas, a partir do momento em que ela foca e vira aquela obsessão xadrez, né? O que costuma acontecer geralmente com essas pessoas que são muito, né, uma genialidade muito grande em uma coisa específica, é que outros aspectos da vida acabam ficando um pouco desequilibrado, né? Mas a série é perfeita, cara, sensacional. E eu tô pensando aqui, cara, que tu podia ter sido um bom jogador de futebol, Schmidt, porque tens o dom. Eu tive que jogar, cara, e tinhas o dom, tens o dom, enfim. No meu... Quem sabe perdemos um astro. No meu caso, o vício atrapalhou também, mentira. Não tenho nem essa desculpa pra dar. Schmidt, então estamos encerrando, cara, o primeiro episódio do Clips. Tomara que seja isso, senão depois eu vou me ferrar na edição pra desfazer minhas falas de primeiro episódio. Espero que não aconteça. Tu fala, então encerramos o segundo episódio do Clips? Então encerramos o terceiro episódio do Clips? Porque daí tu pode usar qualquer trecho. Não, cara, não farei isso. Eu vou deixar um espacinho no final pra te falar, cara, conclusões finais da série, indica ou não indica, aprender alguma coisa sobre xadrez, tem vontade de jogar, chegou a jogar ou não é pra ti? Como é que foi? Vamos lá. Cara, indico muito a série. De fato, toda a comoção que foi gerada em torno dela não é por acaso. Toda a trama é bem construída, os personagens, a atuação dela, como a gente falou aqui o episódio todo. Não deu pra aprender muita coisa sobre xadrez. Deu pra pegar alguns insights, assim, pra num papo de bar, às vezes se pagar de entendido, soltando uma coisa ou outra. O gambito da rainha é uma jogada muito difícil. A defesa siciliana. Agora, eu te confesso que não me despertou muito aquela vontade de, né, quando era pequeno tu via Karate Kid sair dando chute na parede, eu não fiquei com aquela vontade, assim, de repente aprender, jogar e tal. Sim. Mas com certeza, muita gente que já joga um pouco de xadrez, ou que tá começando, ou que tá numa fase, de repente, que possa se interessar mais, a série é um prato cheio. Principalmente, que é muito importante, meninas, né, cara? Porque ainda assim tu vê muito, vou puxar um pouco do tempo rapidinho do colégio, via muitos meninos jogando. Era uma coisa que ficava muito taxada ainda masculino, e tu vê e fala Kasparov,
9, fala os mestres, assim. Então, se ela, como personagem, como atriz e personagem forte que ela é, conseguir puxar muita menina pro esporte também, eu acho que, porra, vai ser maravilhoso. Vai ter cumprido ainda mais uma estrelinha aí a série. Cara, eu acho a série incrível também. Eu gostei dela do início ao final, maratonei muito rápido. Assim, é uma série curta, né? Uma minissérie, na verdade, né? É. Quantos episódios só são, tu sabe? 7 episódios, acho que é. É, por aí 7. É por aí mesmo. Eu vou confiar em ti, Então é muito legal de ver. Eu assim, é meio estranho porque eu comecei a ver sem ter visto os números da série. Eu comecei a ver porque eu achei muito bonita a parte visual da série, os tons, o laranja, o preto, o xadrez é uma coisa que mexe com essa coisa de gênio, eu acho bacana. Uhum. Era algo que eu nunca mais tinha jogado, eu não tenho tabuleiro em casa, não tinha vontade nenhuma, e eu por que não, né? Ainda mais em pandemia agora. E eu comecei a assistir. Eu não sei se eu consigo indicar pra todo mundo, tá? Ao mesmo tempo que parece que o mundo inteiro viu, né? Então, você que tá nos ouvindo agora, provavelmente eu já viu a série no passado e tal, mas enfim, faz parte, acontece. Eu não sei, eu fui um pouco com medo, porque o último sucesso mundial que eu vi, assim, mundial não, mas no Brasil, foi A Casa de Papel. E eu achei bem fraquinho. Eu lembro quando surgiu, foi assim, todo mundo via e tal, né? Sim. E o Gambito da Rainha não, cara. Ela é muito foda mesmo, muito bem feito, o roteiro é muito forte, muito bem escrito, assim. Então, não sei se é porque mexe com essas gerações todas, né? Tu falou que tua mãe viu, teu pai viu e gostou, né? Nós estamos vendo, acredito que pessoas mais novas também viram, estão vendo, então eu não sei se todo mundo deve ver, mas tenta porque é uma série muito gostosa mesmo, assim. E como o Schmidt tá aqui pra provar, é uma série que não é focada em quem joga, é uma série, é uma narrativa, né? Uma história, uma personagem, né? Que tem vez na tela, acho muito bacana isso, cara, de verdade. E eu joguei, acabei a série, fui jogar xadrez, perdi muito feio pra um robô, joguei no nível fácil, levei uma surra, e eu fiquei um pouco irritado, então eu não joguei mais, mas talvez eu volte a jogar. Agora que eu de fato estudei o que é o Gambito da Rainha, eu talvez consiga jogar. Eu vou estudar defesa siciliana depois, e sério, eu tô com vontade de saber pelo menos o que se trata, sabe? Porque na minha cabeça xadrez é meio aleatório, assim, não tinha nada de estratégia, assim, fora aquele cheque pastor que eu mencionei. Isso é uma coisa que de fato me surpreendeu bastante também, de saber que tem jogadas clássicas e movimentos clássicos que as pessoas estudam e usam nos jogos. Sim. Eu achei que era muito on the fly ali, tu viu que o cara faz isso, tu já pensa aquilo. O xadrez, né, pra mim, sempre foi matar o rei, né? E aí tu vê que tem essas narrativas de, tipo, vou fingir que vou por esse lado e vou por aquele outro, é muito louco, cara. É difícil tu conseguir conceber uma estratégia dessa, sabe? Enfim, não à toa os grandes generais de guerra aí e tal jogavam, né? Pois é. É um jogo bem bacana. Schmidt, últimas palavras sobre a série, cara? Não, cara, eu acho que falamos tudo. E além de tudo que a gente falou de roteiro, de atuações e tal, a fotografia é incrível também. Linda. A série é maravilhosa. Pessoal, lembrando então que você pode deixar um comentário, né, dizendo o que achou do programa, enviar sugestões de pauta e principalmente dizer pra gente o que achou da série O Gambito da Rainha, né? Eu acho que na publicação desse episódio o site ainda não tá pronto, tá? Vai estar pronto em breve meu novo site, então vai ter um campo lá no site para comentários quando isso acontecer. Enquanto isso, você pode escrever pra mim diretamente no zaniolo.marcelo@gmail.com ou diretamente nas redes sociais, né, Twitter, Instagram e Facebook, escrever pro perfil, né, conteúdo clips. Além disso, também se quiser, pode me seguir, pode falar comigo também diretamente nas minhas redes, né, no Twitter e no Instagram, procurando por Celo_Zaniolo. Schmidt, quer deixar teu perfil também de Instagram, cara? Eu vou deixar o do Isso Dá um Episódio, então, que tu já começou no começo, né? Com certeza, jabá nossa aqui, vambora. Isso Dá um Episódio, 1 é o numeral 1. A partir de lá, acho que dá pra me conhecer também, conhecer um pouco mais da gente. E eu vou colocar o teu aqui embaixo também, cara, @OguiSchmidt. Não vou nem falar, porque Schmidt é SCH. Vai estar aqui embaixo na postagem. Olhando o link aí. Cara, muito obrigado mesmo por ter vindo aqui, tá? Primeiro episódio, muito obrigado mesmo por ter começado comigo aqui. E em breve tu volta também, com toda certeza. Valeu, Céu. Um abraço, cara. Então por hoje é só, com isso nos despedimos. Muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui e até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Pessoal, pra quem tá acostumado a ouvir meus podcasts, nessa parte final aqui sempre houve um erro, né? Mas na verdade o erro dessa vez não foi gravado. O erro foi justamente o esquecimento de ter mencionado isso, né? O erro foi não ter gravado. E tem que ser nesse episódio por alguns motivos. Primeiro porque é o primeiro episódio, então eu quero que você já saia início de largada. E o segundo porque esse erro, esse esquecimento tem a ver justamente com o convidado desse episódio, com o Guilherme Schmidt, que também é meu colega lá no Isso Não é um Episódio. O que acontece, gente? Eu não posso esquecer de
mencionar e não posso deixar de agradecer o Schmidt, porque foi o Schmidt que fez toda a parte gráfica, todo o planejamento de imagem, toda a parte estética do Clips, a logo, as imagenzinhas, as categorias, tudo foi ele que fez. Então, foi um erro não ter mencionado isso ao longo da conversa. A conversa tava tão bacana que eu acabei esquecendo, vim gravar isso depois, tô gravando sem ele aqui, mas Schmidt, de coração, cara, muito obrigado, tá? Pra falar a verdade, eu ainda nem sei muito bem como é que eu vou usar essas categorias, eu sei que eu vou usar elas porque ficaram maravilhosas, e todo o planejamento de marca que ele fez conversando comigo, muito, cara, assim, a gente se conhece há muito tempo, é muito fácil, né? É muito fácil criar isso, né? E eu acho que vocês estão vendo que foi bem feito com carinho também. É simples, é direto, é bonito, é colorido, funciona, né? E eu tô muito animado pra colocar tudo isso que ele criou em prática. Então, o erro desse episódio foi não ter agradecido o Schmidt no ar. Schmidt, de coração, cara, de novo, obrigadão, tá? Eu não tenho como te agradecer. O projeto já era bonito na minha cabeça e quando tu colocou no papel ficou mais bonito ainda. Então, eu espero que vocês que estão nos ouvindo gostem. E se vocês falarem com o Schmidt, digam obrigado, tá? Porque o Clips é o que o Clips é, né? Ele vai ser o que eu imaginei que ele seria graças ao talento desse cara aí que, putz, sem palavras mesmo, tá? Faltou falar no ar, tá aqui como um erro do episódio e, enfim, que eu erre menos vezes daqui pra frente. Schmidt, muito obrigado.